Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com a Tayasmin Onmast, que escreveu Uma Chance de Continuarmos Assim. Bom, Tayasmin, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz com esse encontro e queria parabenizar também pelo livro que saiu pela editora de Adorim e tá uma beleza essa edição, com a orelha de Cidinha da Silva, que é maravilhosa também. E para quem não conhece, a Tayasmin, ela é psicóloga, psicanalista e escritora. Publicou a novela Visite o Decorado, de 2019, e participa de várias antologias de contos. Vozes de Retratos Íntimos, de 2021, foi a sua estreia no romance, que foi finalista do Jabuti, certo? Isso. E foi seguida então por este livro aqui, Uma Chance de Continuarmos Assim, que é o tema do nosso papo de hoje. Tayasmin, eu queria começar assim pedindo que você apresentasse um pouco o livro para quem ainda não o leu, né? O que te levou a escrever essa história? Tá. Essa história, ela começou a ser escrita, as primeiras ideias, ainda antes da pandemia. Era uma ideia de que nós, negros, não poderíamos viajar no tempo a bel prazer, né? Nem todos os sentidos de viagem no tempo isso seria possível ou recomendável, pelo menos, né? Muito em função do livro Kindred, da Octavia Butler. E também de uma certa brincadeira assim, que eu tenho buscado no que eu escrevo, que é de subverter os valores dos adjetivos, né? Então, a gente tem muito assim, o preto, o escuro, como ameaçador, como angustiante, né? E o branco como a paz, todos todas as adjetivações positivas, né? Então, a partir da ideia de que um excesso de claridade ofusca, eu fui então pensando em escrever alguma história trabalhando essas ideias. Só que durante a pandemia, eu recebi então um convite para escrever um folhetim. E foi a primeira forma deste livro, que agora é um romance, foi um folhetim, né? E esse folhetim aí, a gente já estava na pandemia, já tinha todo o negacionismo com relação à vacina, né? Ivermectina, aquelas coisas todas. E eu muito angustiada com isso, como todos nós, né? E aí eu fiquei imaginando então o que seria uma sociedade utópica em contrapartida a isso que a gente estava vivendo, que parecia uma distopia, né, em ato, né? Então acho que essas duas posições, assim, esse caldo que forma essa história, então, que é uma história dentro de uma visão de afroperspectiva, né? Uma ficção especulativa, que parte, então, de duas estudantes de uma universidade pública que acabam construindo uma máquina do tempo, dão o nome de Sankofa para essa máquina do tempo, né? E, assim, meio que a revelia das tentativas dela, essa máquina funciona. Muito bom. Nossa, é muito legal isso que você falou da adjetivação, porque o livro começa por aí, né? Por essa claridade ofuscante. E você cria aqui uma obra afrofuturista, que, por se tratar de afrofuturismo, aponta naturalmente para o futuro, mas está sempre conectada à ancestralidade negra, né? E a ancestralidade, pelo que eu vi, já era uma questão no seu romance anterior, mas aqui ela ganha essa roupagem da ficção especulativa que oferece certa liberdade de exploração literária, né? Por permitir e até incitar que o conceito de tempo se amplie em contornos menos engessados que os da tradicional linearidade, né?
E aí essa nova concepção temporal vem muito simbolizada pela sankofa que você falou, que é esse nome dado à máquina, que, se eu não estou enganada, por favor, me corrija se eu estiver errada, faz referência a um conceito da tradição africana representado por um pássaro, né, que voa para frente com a cabeça voltada para trás e levando no bico um ovo, que seria o futuro, e que é traduzido como retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. De que maneira esse símbolo da sankofa e o seu significado repercutiram, assim, primeiro no seu processo de escrita mesmo e depois na própria narrativa? Sim. Isso é algo que já me acompanha há algum tempo, desde que eu descobri sankofa. Todas essas descobertas, elas são recentes para todos nós, acredito, né? E para mim também. Mas desde que eu descobri esse símbolo, ele passou a me ser muito caro, até porque eu sou psicanalista, né? E parte da psicanálise é também poder ressignificar o passado, né? E eu sempre fico me perguntando assim, por que as ciências humanas, elas não se servem disso que é um saber ancestral, né? E isso também isso passa então pelo meu primeiro romance, Vozes de Retratos Íntimos, que eu acho que ele é puro movimento sankofa, né? E vem aqui, né? Mas aqui vem com uma outra ideia também, que é um tempo exuístico. Né? Se a gente for pensar em Exu, para Exu, né, passado, presente e futuro são concomitantes. Né? Então, a ideia é pensar, e o interesse de pensar assim, sankofa, nesse livro, é uma máquina. Mas a gente não pode pensar em Exu, em sankofa, em outros traços, então, da cultura africana, da cultura afrodiaspórica, afro-brasileira, como tecnologia. O que é tecnologia? Entende? O que é tecnologia? E a outra questão que está tudo se comunicando, né? Se eu falo assim é porque é assim que eu consigo falar, mas na verdade é tudo junto, né? Ao assumir então essa racionalidade cartesiana, que é essa que habita as nossas universidades, as nossas escolas, né? O que a gente está deixando para trás? Né? O que ficou? Né? O que seria talvez interessante para a gente criar outras formas de sociabilidade? Então, e isso é o que está habitado aqui, porque é como eu disse no início, né? Tem duas vias aí, né? Na verdade, são dois povos ou dois desenvolvimentos de futuro, um em direção a uma utopia, outro em direção a uma distopia. Né? E o que essas tecnologias ancestrais, elas poderiam contribuir, então, com uma possível utopia? Muito bom. E é claro que o livro trabalha muito com as viagens no tempo, né? É um desejo das protagonistas que essas viagens aconteçam sempre para o futuro, porque, como você falou, há de se considerar os perigos já conhecidos do passado para pessoas negras, como a Paula, que é a protagonista. E daí a ideia de criar uma máquina e tudo mais, dessa vontade de se transportar em frente, né? No entanto, apesar desse intuito de se locomover para o futuro, no título do romance, né, Uma Chance de Continuarmos Assim, está impressa uma ideia de permanência, né? Como é que essas duas coisas se articulam assim na narrativa? Essa chance de permanecer no estado atual das coisas e a possibilidade de se movimentar em direção ao futuro? Existe essa contradição, tu pegou muito bem na história, né? Inclusive, não tem retorno, é uma frase repetida várias vezes na história, e, no entanto, se busca um retorno. Mas aí é que está a colocação dessa sankofa como uma máquina ou como uma tecnologia ancestral. Né? Porque, bem, como máquina no sentido de construção, né? de tecnológico mesmo, que a gente entende, compreende por tecnologia, ela vai ter algumas possibilidades que são bastante limitadas, no sentido de que ela pode e não pode algumas coisas, né? Que o mecanismo dela vai permitir ou não, né? Mas sankofa, enquanto filosofia, se a gente for pegar como tecnologia, ela é olhar para trás, né? Ela é olhar para trás para resgatar, para fazer um resgate para alguma coisa que nos permita seguir adiante.
Então, é sim um olhar para trás, mas não para voltar por voltar, não para voltar para ficar, né? Não por um saudosismo sem consequências, não. Ela é um resgate do que precisamos para seguir adiante, né? Então, de fato, assim, mas aí é preciso pensar que tem 2 sancofas no livro. Sim. E uma chance de continuarmos assim, ele é uma das últimas frases do livro Kindred da Octavia Butler. Então, assim, tem uma série de homenagens no livro a ela, né? Sim. Então, a gente achou coerente, foi uma decisão em conjunto com a editora, colocar o título ser uma frase do livro dela. Sim, nossa, eu adoro o livro e não lembrava disso. Que interessante. E aí esse passeio vertiginoso, né, da Paula aí por diferentes temporalidades, a linguagem dela vai sofrendo alterações também, né, que reverberam sobre o seu estar no mundo mesmo, né? Ela chega a dizer algumas vezes, não sei mais usar os verbos e não ando mais em linha reta, assumindo um pouco esse descontrole que os turbilhões temporais provocam na sua trajetória, né? De que modo essa identidade mesmo da protagonista sofre com as viagens no tempo? Eu pensei que ninguém passa por isso sem sofrer, né? Sem um sofrimento. E ainda mais que ela passa por isso muito solitária. Sim. Né? E sem poder dividir, tendo uma missão da qual ela não entende muito bem. Então, a minha ideia foi, em algum momento, não vou dizer assim desde o princípio que eu comecei a escrever, mas também não muito depois, assim. Foi de fazer uma pessoa que estivesse torturada porque efetivamente, né, isso acontece com ela, né? E pensando então nessa pessoa que vai acumulando muitas marcas sem muita possibilidade de poder dividir isso, de poder falar sobre isso, de poder trabalhar isso, né? Então, que marcas que seriam essas? E como essas marcas estariam presentes no corpo dela, e não poderia ser só no corpo, né? Tinha que ser na linguagem, já que é escrito em primeira pessoa. Né? Total. E quando essa inquietação, né, por conta dessas variabilidades temporais, bate muito forte na protagonista, ela costuma se refugiar na escrita, né? Seguindo até o conselho da mãe dela, né? E, no fim das contas, essa escrita no caderno é um método para restituir algum controle, né, sobre a própria vida, sobre a própria história, que não é uma história só dela também, né? Tá, afinal, no plural, vem carregada de ancestralidades e de potências de porvir também, né? E de uma sensação de que há um dever a ser cumprido, né? E que só pode ser cumprido a partir dessa reivindicação do eu, né? Que é tão hostilizado aqui no caso dela. E que vai acontecer através da escrita, né? Em que medida a sua escrita também, ainda que de ficção, é uma escrita no coletivo também, como foi a escrita da Paula? Eu acho que isso é o que questiona a todos nós negros que resolvemos, então, ocupar esse lugar de escritores. Como é que a gente vai ocupar esse lugar? Né? É óbvio que tem escritores que tem então uma outra opção, um outro caminho, ou que isso não lhes faz questão, né? E tem todo esse direito. Mas eu me questionei a partir, não desde sempre, mas a partir de um determinado momento então que eu escrevo, eu começo a pensar, bem, eu me interesso por prosa. Eu escrevo sobre histórias que em determinada medida... Eu não abro mão inteiramente, mesmo, por exemplo, numa história sobre viagem no tempo, de uma verossimilhança, né? Eu não chego a abrir mão disso. Então, como é que eu vou escrever de um jeito que eu não ignore as relações raciais nesse meio em que eu vivo? Né? Então, acho que essa é a pergunta básica que eu tenho me feito como escritora. E, além do que, assim, tem muito a ser explorado também. Né?
é algo tão recente se considerar a negritude na literatura, né? E se contar as histórias negras, me encanta, né? Que muito interessante poder fazer essa exploração. Então não são histórias, é a história de um povo, né? E história de um povo num determinado encontro com outros povos e que, infelizmente, tem colocado uma hierarquia aí entre eles. Como escrever sobre isso? E isso me questiona, eu não acho fácil, eu não acho uma decisão fácil. Né? Não acho que seja só escutar, ou só, escrever uma história de dor e sofrimento, ou necessariamente dor e sofrimento. Como fazer isso? Né? Então, a cada vez que eu vou escrever, para mim, essa é uma questão. Como fazer? Né? E uma metáfora que eu gosto muito e que eu acho que fala um tanto do meu processo criativo é o do tricô. Né? Então, quando a gente como se eu tricotasse. Eu sei tricotar, mas eu não tricoto. Um tricô, assim, se a gente vai fazer uma peça colorida, a gente tricota ao mesmo tempo com vários novelos de lã nas 2 agulhas. Né? Então, eu imagino a minha escrita assim. Né? Eu me sirvo de várias fontes, né? A negritude, enquanto a luta política da negritude, a psicanálise, né? Nesse livro Octavia Butler, mas não só, eu sou super influenciada pelo cinema também, né? Então, por exemplo, o primeiro filme Exterminador do Futuro, né? Ou De Volta para o Futuro, eram coisas que estavam passando pela minha mente, né? Então, eu estava tricotando isso, e claro, o resultado é nenhuma dessas coisas, é uma outra coisa, né? Mas são referências. E outras coisas também, eu acho que para algumas partes desse livro, por exemplo, quando acontece algo, sem dar muito spoiler, né? Quando acontece algo que reposiciona ela perante uma violência que ela sofreu no colégio, né? Aquilo dali eu tirei das obras de terror que eu li, né? Então é uma passagem assim, tá? Um pouco na Irka Barrios, que é uma autora brasileira de terror, né? Um pouco no Stephen King, né? Para escrever aquela cena. Então são inúmeras as referências. Muito boa essa metáfora do tricô. E eu adoro a Irka, que bom que você falou dela. E nem sempre, né, a protagonista consegue se assegurar do controle da própria vida, né? E nisso o discurso dela vai ficando contaminado por certo grau de indefinição que chega a beirar a insanidade. Ela mesma se pergunta isso, né? E por outro lado, outras formas de expressão se apresentam também como alternativa assim, de comunicação e de alcance de si mesma, né? A dança é um exemplo disso aqui. Por que foi importante apontar essas diferentes linguagens possíveis aqui no livro? A minha ideia era que ela beirasse a insanidade, né? Beirasse a insanidade. E aí, acho que a pergunta que eu me fiz e que me fez construir desse jeito tem a ver também com o que eu falei antes da racionalidade cartesiana de se contrapor a isso, né? Se a gente superar essa contradição ou essa separação entre mente e corpo, como é que a gente vive? Sabe? Que experiências de vida são possíveis, né? Então, quando a questão do corpo ali dela e do que está marcado no corpo pelas experiências que ela teve vem desde o início da história, né? Em algum momento a dança se torna, então, um outro momento da vivência dela com o corpo, né? Então é um pouco disso, assim, de se pensar com o corpo, né? Em algum momento poder pensar com o corpo. E como isso é transformador aqui dentro também, né? Como isso desperta, não quero dar muitos spoilers, mas desperta um certo movimento muito fundamental, assim, para a narrativa acontecer, né?
E eu não pude deixar de pensar no trabalho que deve ter sido para você ordenar esse discurso de uma pessoa assim perdida na própria pele, né? Na própria linha do tempo, assim. Quão desafiador foi esse processo de se fazer entender nessas circunstâncias tão desestabilizantes assim da sua protagonista, que além de tudo é quem narra, né, em primeira pessoa? Teve muitos desafios nesse livro, eu vou falar mas o que eu quero dizer é o seguinte, nenhum deles foi esse, tá? Porque eu gosto muito de escrever histórias em que o personagem principal seja um personagem enlouquecendo, né? Então se perdendo de si mesmo. Eu acho essa é a parte divertida. Mas sim, né? Se tu vai mexer com a linha do tempo, isso te dá um trabalho, né? Então o trabalho é de ir e vir, né? É de ler muitas vezes, é de digamos assim, que a própria escrita ela é sancofonada, se eu puder falar isso, né? Porque eu tô aqui, aí eu lembro, bom, mas se eu quero escrever assim aqui, lá não pode ser desse jeito que eu escrevi, né? Então, primeiro eu tenho que tomar a decisão de que vai ser uma boa mudança, talvez não seja, né? E se for uma mudança, então tem que mudar ali, tenho que ver se mudando aqui não muda lá, né? Então, tem esse trabalho de ir e vir, que a gente pede ajuda também para que pessoas nos leiam, né, antes e ver se está tudo direitinho, né, senão... Claro que a ideia é sim causar alguma confusão no leitor, mas não pode ser uma coisa que não dê para ler, né? Agora, tem desafios bem difíceis, um deles é mexer... eu fico pensando que hoje em dia, tem viagens no tempo que se dão do nada, se a gente for pensar nas obras, né, que tem por aí, do nada, né? Atravessa uma pedra, pronto, já mudou de tempo, né? Entra num túnel, já mudou de tempo também. Mas eu, assim, escolhi uma máquina do tempo e uma delas é estudante de física, né? Na primeira versão, as duas eram estudantes de física. E ali eu vi o buraco que eu tinha me metido, porque eu não entendo nada de física, né? Aí eu não, chega, né? Não. Uma delas, a Paula não pode ser estudante de física, né? Essa foi bem difícil. Acho que foi uma boa escolha. E um ponto de ancoragem, assim, nesse vórtice da narrativa são os espaços, né, onde as ações acontecem, como a universidade, o laboratório, que vão sendo revisitados, assim, em diferentes temporalidades, e de alguma forma delimitam um pouco as ações das personagens como verdadeiros perímetros mesmo, né? O que estabeleceu essas escolhas espaciais e o quanto elas são determinantes assim para os acontecimentos? O Horizontes é Porto Alegre, né? Então a geografia que eu descrevo ali é a geografia de Porto Alegre. Inicialmente, quando ele foi um folhetim, então foi publicado pela revista Parênteses, que é de Porto Alegre, é uma publicação online, né, virtual de Porto Alegre, em homenagem aos 250 anos da cidade. Depois eu quis deslocar isso, mas eu não mexi na geografia, é a mesma. E quando eu escolhi, então, os lugares para ser, eu quis lugares efetivamente de Porto Alegre, porque essa era a proposta, mas eles não foram escolhidos ao acaso, né? Eu terminei o meu mestrado em 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num momento assim em que os alunos negros da graduação estavam em polvorosa, sabe, mudando a universidade, efetivamente mudando a universidade, né? E eu no mestrado, no caso na psicologia, né, e a gurizada lá da graduação me influenciou muito, né? Então, tipo, isso é um tempo exuístico, entende? O pessoal que veio depois de mim, muito depois, porque eu fui fazer meu mestrado 20 anos depois de formada, né? Me influenciou, veio com conhecimentos de política que eu não tinha, né? E me ajudou muito. Então, para mim era importante que tivesse a universidade pública, presídio também, esse presídio que eu descrevo ali é um presídio que existe, né? E é muito interessante porque todo mundo pensa em presídio de regime fechado, né? Não, presídio de regime aberto, semi-aberto, eles estão o tempo inteiro né, circulando pela cidade, mas, né, o preconceito é grande, então as pessoas não gostam nem de saber disso, né?
Então, para mim era importante. E também as instituições totais, né, presídios, orfanatos, manicômios, são muito presentes na vida, infelizmente, na vida das pessoas negras, né, encarceramento em massa, enfim. Então, eram pontos políticos, para mim, importantes que tivessem, de alguma forma, nessa construção, né? E esse ir e vir também da Paula na cidade, porque ela está transitando, daqui a pouco ela já nem sabe mais direito onde ela está, né? Foi parar num lugar, também não sabe como, né? Quer dizer, isso de estar... As ruas são potentes, né? As ruas, elas têm vida, né? E a gente, enfim, principalmente a gente de classe média, a gente se protege, né, assim, clausura, voluntariamente, enfim. Então era para colocar uma outra experiência de circulação pela cidade, que inicialmente era Porto Alegre. Uhum. É muito bom, porque muitas vezes quando ela tem essas mudanças de tempo, a única coisa que ela reconhece é o lugar, né? Eu achei isso ótimo aqui. Pra gente também, como leitor, ter onde se ancorar. E como você falou, né, esses espaços da academia, o laboratório, o presídio, são espaços de micropoder, né, de relações mais burocratizadas, envoltas pelos véus das segundas intenções aqui também. Mas outros tipos de relação também se desenvolvem, né, como a amizade da Paula e da Marcela, o relacionamento amoroso também com a Laira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas interações e das diferentes camadas de significado que os contatos interpessoais vão acumulando aqui no romance diante dessas ausências e retornos, assim, sempre transformadores da protagonista. A Paula, ela é uma mulher muito afetiva, né, de muito afeto, assim. E eu pensei nessa relação dela com a Marcela como algo muito especial, né? Porque esses encontros, os encontros de amizade são muito especiais, né? E uma história assim que as duas compartilhavam, elas, né? Era uma história muito, uma sankofa era muito delas, né? Elas compartilhavam muito isso. E, bom, eu acho que um relacionamento entre mulheres tem muita delicadeza, né? Eu gosto deste afeto, dessa cumplicidade. É um outro jeito que... As mulheres têm um outro jeito de se encontrarem, que é, enfim, né, a gente não vê isso, é diferente dos homens, né, me parece. Tem aí um recorte de gênero. Então, eu imaginei essa amizade assim para elas, né? Agora, foi só na segunda versão que me veio assim, eu acho que ela e a Laila se relacionam, né? Eu acho que elas se relacionam. E eu pensei assim, eu não vou botar, não preciso botar, né? Mas ficou aquilo, não, mas elas têm uma relação, tem as minhas, elas têm uma relação. Eu vou botar. E botei, porque esse foi algo assim que não foi muita escolha, claro, em algum nível né? Mas não foi uma escolha consciente, me pareceu que a personagem pedia, sabe? Assim, é aquilo, né? E achei que ficou bom, porque pela tortura toda que ela sofria, colocasse um espaço de acolhimento para ela, me pareceu importante. Foi muito importante mesmo. E assim, você falou da Octavia Butler e eu acho que a gente não pode deixar de falar dela de novo, assim, porque ela é uma presença fundamental, né, aqui no livro. E dialogar com essas referências, com essas mulheres que vieram antes e abriram caminho para tratar do afrofuturismo na literatura, é uma forma de manifestar a sankofa para você? Sim. Eu fico indignada, por exemplo, que eu fui conhecer a Octavia Butler em 2019, 2020, né? E eu já lia esse tipo de história. Eu nunca fui uma aficionada pela ficção científica, né? Mas eu já li Isaac Asimov, né? Como é que eu nunca li Octavia Butler? Nem sabia da existência, né? E poderia falar de outros autores negros, né? Poderia falar da literatura indígena também, mas é isso que fica, então, que é recortado para que fique às margens da história, né? Das histórias, da história da literatura, né?
Então, poder voltar, opa, vamos voltar aqui, vamos olhar para isso que veio antes e como a gente pode se relacionar com o que veio antes. Acho que isso é o que marca, assim, tem marcado, não sei se vai marcar para sempre, a forma como escrevo, que é como a gente se relaciona com o que veio antes e que não teve espaço. E é lindo porque a Octávia aparece aqui para as personagens também, como um elemento até de união entre elas e de fazer isso tudo acontecer, né, da máquina do tempo. Sim. Foi muito bonito como você inseriu a Octávia aqui. Agora eu queria que você lesse um trechinho do livro, por favor. Tudo some, tudo fica escuro. Escuto uma música. É uma música tranquila que me acalma. Mesmo não enxergando, me sinto em casa. O som vai se aproximando cada vez mais até eu identificar. Não é uma música, é minha mãe conversando comigo. Agora enxergo, estou na cozinha de casa. Minha mãe prepara o almoço enquanto fala coisas do seu dia a dia. Olho minhas mãos, tremem um pouco, e agora são do tamanho de meus 24 anos. Percebo que a voz de minha mãe muda de tom. Ela me fala de sua preocupação com minha depressão. Eu me espanto com a palavra, sei que não estou bem, mas gostaria de ter a certeza que ela tem quanto ao uso dessa palavra. Bom, então, Yasmin, muito obrigada por essa conversa. Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje e de ter conhecido o seu livro. Eu espero que muitas pessoas leiam e conheçam. Se você gosta da Octavia Butler, principalmente, né? Nem preciso dizer, mas só reforçando que o livro saiu agora pela editora Diadorim, nessa edição muito bonita. E foi um prazer conversar com você sobre ele. O prazer foi meu também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!